eu sou a professora Ellen Cordeiro, dando continuidade à nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica, com a temática do sistema endócrino. Nós iniciaremos a nossa conversa sobre a glândula tireoide. A tireoide é uma importante glândula localizada na região do pescoço, mais precisamente próximo à cartilagem cricoide, logo acima dessa cartilagem cricoide, e nas aves, na inserção, próximo à entrada da cavidade torácica, como nós podemos verificar pela imagem. Essa glândula é constituída por um tecido diferenciado com estruturação de ácinos e células parafoliculares. Esses ácinos são formados, como podemos ver na imagem, por células foliculares que constituem essa parede dos ácinos e internamente o chamado colóide, que é uma constituição, um fluido de constituição proteica, oriundo grandemente dessas células foliculares. Por sua vez, externamente a essa estrutura dos ácinos, nós temos as células parafoliculares, as quais têm funções distintas entre si, as células foliculares e as células parafoliculares, também chamadas de células C. No caso da tireoide, portanto, ela terá a porção responsável pela síntese e secreção dos hormônios T3 e T4, que são hormônios que, como já vimos, têm uma estrutura de aminoácido, é um hormônio do tipo aminoácido, mas com característica lipossolúvel e dependente do eixo hipotalâmico hipofisário, assim como também pela síntese do hormônio calcitonina, nesse caso na região das células parafoliculares ou células C, e que é um hormônio peptídico e independente do eixo hipotalâmico hipofisário. Dessa forma, em uma mesma glândula, temos, portanto, a secreção de diferentes hormônios com diferentes estruturas químicas, características e dependências diferentes em relação ao eixo hipotalâmico hipofisário. Como já dito, isso é possível em virtude dos tipos celulares diferentes e, consequentemente, do arcabouço enzimático responsável por essa síntese hormonal distinta. No caso do T3 e T4, nós já citamos, já comentamos que estes fazem parte do circuito dependente do eixo hipotalâmico hipofisário, constituindo o circuito tireoidiano, onde no hipotálamo nós temos a secreção do TRH, que é o hormônio liberador de tireotropina, que por sua vez chega à adenopófise via sistema porta, estimulando a secreção de TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que ao alcançar a tireoide via corrente sanguínea sistêmica, estimula nela a produção de T3 e T4. E esse circuito, também já comentado, é controlado por feedback negativo, é um circuito fechado por feedback negativo. Por sua vez, a calcitonina é secretada quando ocorre um aumento na concentração sérica de cálcio e ou fósforo, levando assim ao aumento da secreção desse hormônio nas células parafoliculares ou C da tireoide, que vai controlar os níveis dos mesmos, desses elementos, e assim essa redução na concentração do cálcio e do fósforo é o que vai controlar, reduzir a secreção da calcitonina. Então, nós temos também um circuito fechado, onde o controle, nesse caso, se dá meramente pela concentração dos íons cálcio e fósforo e não pelo envolvimento do hipotálamo ou da hipófise. A importância do estudo do conhecimento do hormônio tireoidiano para
os profissionais da saúde, é justamente o comprometimento que as alterações nessas glândulas podem representar para o animal, seja pela hiperativação na secreção desses hormônios, onde nós temos o hipertireoidismo, ou pela baixa, onde nós temos o hipotireoidismo. Em ambos os casos, as alterações funcionais serão gigantescas e extremamente prejudiciais a esses animais, seja pela aceleração do metabolismo ou pela inibição do mesmo. Os hormônios tireoidianos, no caso de T3 e T4, como já dito, são produzidos nas células foliculares juntamente com o coloide. Para tal, é indispensável que ocorra a ingestão de iodo. Então, a alimentação será um fator determinante na síntese de T3 e T4, tanto que a carência desse elemento leva a um quadro chamado bócio, onde, apesar de toda a normalidade do circuito, as células foliculares não conseguem sintetizar os hormônios T3 e T4 em decorrência da carência do iodo. Então, esse iodo, ele adentra a célula parafolicular, facilitado pela ação do TSH, do hormônio estimulante da tireoide, assim como a tireoglobulina, a tirosina, que vai servir para a síntese da tireoglobulina, uma proteína que vai, por sua vez, junto ao iodo, migrar, nesse caso por exocitose, essa proteína, para o coloide, onde sofre um processo de iodação e, migrando agora por endocitose para o interior da célula, sofre um processo de digestão de lise por enzimas lisossômicas e, a partir deste momento, o T3 e T4 livremente deixam a célula folicular por livre difusão, uma vez que são hormônios com características lipossolúveis. Então, aqui nós temos as células foliculares. Quanto mais ativas essas células forem, mais espessa será essa camada celular, mais alta será essa camada e menor a concentração de coloide, uma vez que essa constituição proteica desse meio está sendo amplamente utilizada. Então, o espessamento excessivo dessa parede e a redução do coloide excessivo são bem característicos do processo chamado de hipertireoidismo, onde tem-se a exacerbada produção dos hormônios T3 e T4. Enquanto que a redução dessa camada celular, quando as células se mostram mais baixas, e o coloide em maior concentração, visto que não está sendo utilizado grandemente para a síntese do hormônio, e essa caracterização histológica é bem típica do hipotireoidismo. Então, as células estão subutilizadas, assim como o coloide contido nessa região central de camada celular. Por sua vez, as células parafoliculares ou células C, como já comentado, elas ficam externamente à camada de células foliculares, sendo responsáveis pela síntese de calcitonina e não tendo nada a ver com a síntese de T3 e T4 ou de coloide. Assim finalizamos essa parte inicial sobre a glândula tireoide, lembrando mais uma vez que todas as imagens utilizadas para essas aulas foram obtidas do Google Imagem apenas com fim acadêmico para a disciplina, sendo solicitado encarecidamente que essas aulas não sejam baixadas ou compartilhadas, assim como os seus links, devendo ser acessadas unicamente pelos alunos matriculados por meio do link no AVA. Obrigada e bons estudos!